Boa tarde, novamente estamos em um estudo da série psicológica de Joana de Ângeles. Hoje nós abordaremos o capítulo 11 do livro Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda, reconciliação. Como sempre, lembramos a disponibilidade desse vídeo em nosso canal no YouTube. Pedimos àqueles que nos acompanharem aí pelo Facebook a possibilidade de compartilharem, de divulgarem este vídeo. Inclusive, se houver alguma dúvida ou pergunta, coloque aí, se possível, nós responderemos durante a transmissão, ou posteriormente na nossa página do Facebook, ou no próprio YouTube. E aqui do livro O Evangelho comentado por Emmanuel, Carta de Paulo, segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Se pretendes quebrar as algemas que te agrilhoam à sombra, não bastará te rotules com esse ou aquele título no campo das afirmações exteriores. É imprescindível te transformes por dentro, fazendo luz para o cérebro e luz para o coração. Esse importante trecho do comentário de Emmanuel, nós iremos colocar alguns argumentos, algumas deduções que facilitem o aproveitamento e o entendimento do que Emmanuel nos traz. É interessante como Emmanuel sempre utiliza de uma terminologia que nos convida sempre à reflexão, à meditação. Por isso ele começa dizendo assim: se pretendes quebrar as algemas que te agrilhou a terra, a sombra, vejam só. Ele está pedindo para que a gente reflita se de fato a gente quer quebrar as algemas que nos prendem, que nos acorrentam à sombra. Que sombra é essa? Nós temos estudado muito esse termo nesta obra, o Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda. Sombra é a representação do nosso passado espiritual de erros, de desvios, de tormentos, e que jaz encoberto sob o véu do passado, mas que é necessário ser trabalhado, iluminado, transcendido. E por isso Emmanuel aqui diz: se de fato a gente quer quebrar as algemas que nos prendem à sombra, não bastará te rotules com esse ou aquele título no campo das afirmações exteriores. O que é isso? Não basta tu te dizeres espírita, não basta dizeres agora que o Evangelho do Cristo te renovou em atitudes que queiram externar algo que, na verdade, prioritariamente tem que se passar dentro de nós. E é por isso que Emmanuel diz: não bastará te rotules com esse ou aquele título no campo das afirmações exteriores. É imprescindível, não há outro meio, de transformares por dentro, fazendo luz para o cérebro e luz para o coração. Ou seja, ou trabalhamos o autoconhecimento, o burilamento íntimo, o estabelecimento de novas diretrizes e percepções da vida, agora alicerçada no Evangelho do Cristo, ou não conseguiremos quebrar essas algemas. Há de haver uma transformação íntima e profunda em nós, para a partir dessa transformação
ser cortado esses laços com a sombra, com o inconsciente de desequilíbrios, que na presente experiência encarnatória, à luz do Evangelho do Cristo, e com as possibilidades e os instrumentos nos dados através do Consolador prometido, nós nos habilitamos com os meios ideais de uma vez por todas quebrar essas algemas. Vamos assim para o nosso estudo do capítulo 11, Reconciliação. Começa o capítulo com esse parágrafo. Todo o ministério de Jesus é caracterizado pela austeridade e energia de postulados, demonstrando que ao se tomar da charrua, não se deve olhar para trás. Sua linguagem é clara e definitiva, não permitindo interpretações esdrúxulas ou escapistas. Esse capítulo se refere àquela passagem do Evangelho de Mateus que diz: reconcilia-te depressa com o teu adversário enquanto te encontras a caminho com ele. Mas Joana, ao nos apresentar a temática, primeiro nos traz algumas anotações de ordem genérica sobre o conteúdo que envolve essa passagem bíblica. Então, primeiro ela aqui nos diz o seguinte, que todo o ministério de Jesus, todo o seu trabalho de divulgação da Boa Nova, é caracterizado pela austeridade. A austeridade, que é sinônimo de autodomínio, de domínio próprio, e energia de postulados, de princípios, demonstrando que ao se tomar da charrua, não se deve olhar para trás. Olha, é aí que está a grande questão. É que se não tivermos trabalhado esse elemento sombra, se não tivermos ressignificado os valores antigos que nos desviaram das leis divinas, se não tivermos feito isso, inevitavelmente nós iremos olhar para trás. Porque olhar para trás aqui é permitir que subsídios de vícios, de desvios e de crimes do passado emerjam dentro de nós. Porque quando eles emergem, aí nós olhamos para trás. E nessa condição, perdemos o usufruto da plenitude que o Evangelho do Cristo nos traz. Sua linguagem é clara e definitiva, não permitindo interpretações esdrúxulas, esquisitas, estranhas ou escapistas. Ou seja, não adianta justificativas quando nós, de fato, nos abrimos às possibilidades do conhecimento e da renovação trazida pelo Evangelho do Cristo, não adianta justificativas para erros, para desvios. Por isso, como diz até o apóstolo Paulo, que a linguagem da Boa Nova é profunda e cortante como uma espada de 2 gumes e penetra no íntimo de cada um de nós, impedindo que encontremos justificativas ou disfarces para aquilo que a nossa consciência já passa a assinalar. Não há como nós nos auto-enganarmos mais. Continuando.
sendo o móvel da doutrina a instalação revolucionária de uma nova ordem de ideias que deveria alterar o comportamento do indivíduo e da sociedade como um todo, criando novas perspectivas para a existência física. Então, há de haver toda uma revolução interior em nós, a partir do conhecimento da doutrina espírita, aonde sejam mexidos, trabalhados a nossa forma antiga de ver e de ter objetivos em termos de realidade durante a nossa encarnação. E é por isso, sempre lembramos aqui, que o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu primeiro capítulo, traz para a reflexão nossa aquele item a respeito da nova era e também da nova maneira pela qual nós devemos estar observando, pensando e sentindo a vida. Ordem de ideias que deveria alterar o comportamento do indivíduo e da sociedade como um todo, criando novas perspectivas para a existência física. Aqui entendamos que o objetivo primacial da doutrina é essa revolução íntima em cada um de nós, que possibilitará a partir daí a renovação da sociedade. Mas o espírita tem que direcionar todo o seu esforço e todos os instrumentos que a doutrina lhe oferece para o trabalho pessoal de autoburilamento, de autoencontro, de iluminação interior, sua, não dos outros. A partir da mudança profunda que ele consiga exercer na sua vida, essa mudança, sutilmente, alcançará aqueles com os quais ele convive e com a sociedade como um todo. A base estrutural de todo convite é o amor, que dimana de Deus e se encontra íncito nas criaturas humanas, que, por sua vez, deverão conscientizar-se do seu significado e valia, regra de vida em todos os momentos. Então, a base estrutural do Evangelho do Cristo, das próprias leis divinas, é o amor. Mas, para que nós possamos, de fato, fincarmos pés sobre esta base, sobre esse alicerce, imprescindível se torna aquilo que a doutrina espírita nos possibilitou. O adentramento à realidade da vida que não se acaba com a morte do corpo físico. A percepção da realidade existencial do prisma da vida espiritual ou da vida que está a todo momento entrelaçada com a vida no corpo que nós estamos tendo durante a existência física. Porque é duas realidades que se interferem, que se misturam, que se influenciam. E essa percepção que a doutrina espírita nos dá, à medida em que nós vamos conhecendo o funcionamento das leis divinas, é que coloca-nos sob esse alicerce firme da base que é o amor. Prosseguindo. De tal forma, impregnando-se da certeza da sobrevivência da alma e da justiça divina, que nada se lhe pudesse opor, constituindo-se
obstáculo à conquista do objetivo almejado. Então, está nessa base do conhecimento da realidade espiritual, da reencarnação, das leis divinas, que nós, ao nos deixarmos impregnarmos, nos envolvermos por elas, nada se lhe pudesse opor. Porque, na verdade, quando esse conhecimento vai ganhando profundidade em nossa forma de ver e de interpretar a realidade material, nós percebemos, por maiores que sejam os conflitos, os desastres e as provas que ocorrem na Terra, a atuação das leis espirituais da vida imperceptível à maioria da humanidade, que vive presa às ilusões da matéria e ao engano que coloca a vida no corpo como sendo sinônimo de existência. Que nada se lhe pudesse opor, constituindo-se obstáculo à conquista do objetivo almejado. Realmente, a partir do delineamento disso, nada na esfera física deve constituir-se obstáculo ou dificuldade maior para o êxito da nossa caminhada. Nós lembramos aqui daquilo que aconteceu com o cristianismo primitivo. Não só com os apóstolos, mas com os seguidores de Jesus que vieram depois. À medida em que eles deixavam-se envolver pelo conhecimento da Boa Nova e pela certeza do prosseguimento da vida além túmulo, não havia obstáculo, injustiça ou problema nenhum que os tirasse daquele propósito maior, que era o da plenitude espiritual da vida, em harmonia com as leis divinas. A claridade que se esparge da Boa Nova é libertadora, facultando ao ser o autoencontro, o autoburilamento, a superação do ego, a plena vitória do self. Então, essa claridade que se esparge, que flui da Boa Nova, que se derrama, é libertadora. Primeiro, porque nos liberta da ilusão da matéria. Segundo, porque nos coloca no campo da maturidade espiritual, aonde os objetivos puramente de ordem física deixam de ter a sua importância como antes tinha, facultando ao ser o autoencontro. Esse autoencontro tanto tem a ver com nos percebermos na nossa realidade verdadeira, que é espiritual, como de perceber nas dificuldades, conflitos ou problemas que passamos, as verdadeiras raízes que se prendem ao nosso passado encarnatório. Caso as dificuldades de ressignificação, de superação da sombra ainda estejam imperando em nós. Mas como aqui é colocado, facultando ao ser o autoencontro, o autoburilamento, a superação do ego e a plena vitória do self, entendamos aqui self como sendo o nosso eu profundo. Também utilizado muito por Joana como o Cristo interno em nós. A centelha divina que todos nós trazemos e que, para que possa ganhar vida e força, necessariamente precisamos trabalhar a autoiluminação e a percepção da vida em termos de realidade espiritual.
À luz da psicologia profunda, o perdão é superação do sentimento perturbador do desforço, das figuras de vingança e de ódio, através da perfeita integração do ser em si mesmo. A partir daqui é que Joana vai começar a tratar conosco diretamente o tema reconciliação, que tem a ver com perdão, com a indulgência. Então, à luz da psicologia profunda, o perdão é superação do sentimento perturbador do desforço. Entendamos isso aqui. Superação do sentimento perturbador do desforço. E por quê? Porque é um sentimento perturbador. Na realidade, mesmo estando todos nós temporariamente encarnados no mundo de provas e expiações, todas as vicissitudes, todos os sofrimentos, todas as aparentes injustiças, dizemos aparentes, porque a injustiça na terra, observada pelo prisma do espírito imortal, na verdade, é uma injustiça à luz dos olhos da carne, não à luz dos olhos do espírito, que percebe as causas originárias de todos os sofrimentos que passamos na terra. Então, nesse ponto de percepção, o alimento do sentimento de vingança, de desforço, ele é um elemento perturbador do ponto de vista espiritual. Passar por uma injustiça, por um prejuízo grave durante a nossa encarnação, se for encarado de forma equilibrada, significará a solução de problemas graves para o nosso espírito, que se não foram causados nessa encarnação, vem de uma encarnação passada. Diante disso, a atitude de ódio, de desforço ou vingança, é, de fato, um sentimento perturbador em nós. Porque estaríamos, assim, indo de encontro às possibilidades de solução que as leis divinas nos possibilitaram. Voltando ao texto, das figuras de vingança e de ódio, através da perfeita integração do ser em si mesmo. Essa perfeita integração do ser em si mesmo só se dá com esse trabalho de iluminação interior, com o trabalho de autoburilamento, de libertação dos elementos sombra, que facultarão a partir daí, mesmo ao sofrermos ações nefastas de outrem, estejamos habilitados a ressignificar a situação desde o momento em que ela ocorre. Vamos entender isso aqui de uma maneira mais fácil. Aquilo que de fato dói em nós, que nos causa perturbação, face a atitude ruim que alguém tomou, ou face a algum acontecimento da vida que nos puxou o tapete, aquela situação, aquele fato, aquela pessoa que daquele modo nos perturbou e abriu em nós uma ferida, não foi por acaso. Aqueles fatos e aquelas situações que nós temos mais dificuldade de vencer e que mais dói em nós, é porque tem raízes no nosso passado. É porque, de algum modo, naquela área, nós temíamos muito sofrer. E esse temor, não tenhamos dúvida, é porque já houvéramos causado a outrem. E agora, quando a situação reverte
numa nova encarnação, na qual nós não nos lembramos do nosso passado existencial, quando se configura aquele contexto que eu não posso passar por isso. Exatamente. Essa dificuldade maior é porque você ainda está com o passado que não foi ressignificado. É porque você ainda está preso, acorrentado, à sombra do passado. Não conseguiu diluí-la. O que é que levava, por exemplo, aos discípulos, aos seguidores do Cristo no cristianismo primitivo, a enfrentar as piores injustiças, a enfrentarem a morte, de cabeça erguida e de consciência em paz? A ressignificação do passado de sombra. Aquilo não encontrava mais ressonância de choque, nem de medo, nem de dúvida neles. Por isso eles enfrentavam tudo. A sombra tinha sido diluída. O Evangelho tinha feito o trabalho de limpeza, de iluminação plena. E é por isso que eles nem se sentiam injustiçados. Eles ficavam com pena e dó dos soldados romanos que estavam agindo de forma cruel e injusta com eles. Mas aquela maldade deles não encontrava ressonância em seus espíritos, porque eles já haviam resolvido suas sombras. O que esse texto quer nos dizer é o seguinte: se agora, de algum modo, determinadas atitudes, determinados comportamentos de outras pessoas, que podem ser familiares nossos ou não, pessoas que convivem conosco no trabalho e que têm atitudes ou têm aquele jeito que às vezes a gente pode até dizer assim, mas fulano tem um jeito que ele me perturba. Porque você está preso às sombras. Resolva suas sombras. A culpa não está lá fora. Não é a natureza daquele que convive com você. É você que tem um passado que abre portas de sintonia desagradáveis face àquela atitude que alguém toma no convívio com você. Resolva suas sombras. Tudo estará resolvido. E o máximo que você vai poder ter é olhar de pena, é a atitude de prece por alguém que age de forma injusta com você. E você pede a Jesus que olhe para a doença daquele irmão, porque ele está doente. Mas essa atitude você só vai conseguir estar trabalhando à medida que conseguir superar suas sombras. E aqui é importante deixarmos bem claro, é a sua sombra, não é a sombra do outro, não. E nem é a sombra das circunstâncias que de uma maneira ou de outra puderam lhe afetar. A autoconsciência identifica todas essas ocorrências e supera-as, por significarem reações de pessoas e grupos psicologicamente na infância dos seus interesses, ainda vinculados aos jogos da ilusão. O conteúdo desse slide vem dar prosseguimento ao comentário que estávamos aqui compartilhando. À medida em que nós nos tornamos mais espíritos despertos e iluminados interiormente, a autoconsciência identifica todas essas ocorrências e supera-as. E por quê? Por significarem reações de pessoas e grupos psicologicamente na infância dos seus interesses, ainda vinculados aos jogos da ilusão. Todas as pessoas que direta ou indiretamente nos causam transtornos, não há dúvidas. A razão primeira é que elas
elas estão nas sombras. E os transtornos, as atitudes delas só nos alcançam se nós não tivermos trabalhado as nossas, através da autoiluminação, do despertamento da nossa consciência espiritual. Porque se nós tivermos feito a nossa parte, mesmo lidando com pessoas materialistas ou desequilibradas, as atitudes ou ações delas não encontrarão, voltamos a dizer, sintonia em nós. E passará de lado. Quando a gente se sente, se ressente, fulano não poderia ter dito isso de mim. Que tal um olhar de piedade a fulano? Que tal o aproveitamento dessa circunstância para um momento de autorreflexão, de despertamento espiritual em você, em nós, não é nos outros não. Porque a atitude de desalinho dos outros só encontra sintonia em nós se nós tivermos portas abertas para elas. É esse o sentido. Quando aqui o texto diz de grupos psicologicamente na infância dos seus interesses, ainda vinculados aos jogos da ilusão. Então nós vivemos num mundo materialista, onde a grande maioria das pessoas estão na ilusão da matéria. Estão no seu mundo de sombras, se atritando a si mesmas e atritando a quem convive com elas, desde que aqueles que convivam o permitam. E aqui vejam bem, não permitir não significa fugir de perto, não. Nós estamos no mundo de provas e expiações e não vamos sair dele enquanto não resolvermos todas as nossas questões interiores. Toda a nossa sombra do passado. Enquanto não resolvermos essa sombra é nossa. Nós é que temos que resolver elas. E não será afastando-se de pessoas ou circunstâncias que nós estaremos resolvendo. Nós estaremos fugindo do problema. Não raro, na gênese de muitas psicopatologias, encontramos a presença de cobradores espirituais, que, embora desvestidos da roupagem física, permanecem em lamentável situação de vingança. Eis aí outra, aí a temática ela vai ganhando mais aprofundamento. Comentamos aqui há pouco aquilo que diz respeito à nossa vida de relação, aqui entre encarnados. E agora Joana nos chama a atenção para o seguinte: não raro, muitas vezes, a gênese, a causa de muitas psicopatologias, de doenças que afetam nosso psiquismo, as nossas emoções. Encontramos a presença de cobradores espirituais. Cobradores espirituais aqui, que também podem ter o nome de espíritos obsessores, ou melhor ainda, de espíritos doentes. Do mesmo modo que nós lidamos com pessoas doentes, envolvidas em sombras, nós também lidamos com o mundo espiritual de espíritos doentes, envolvidos em sombras. Perceberam a razão de eu ter citado isso? Se para trabalharmos de uma forma eficaz e positiva as sombras dos encarnados, também podemos estar trabalhando em relação às sombras dos desencarnados. Sem dúvida. A questão toda é de penetração profunda do Evangelho do Cristo dentro de nós. Porque se o Evangelho do Cristo encontra, de fato, as portas abertas
para o trabalho de limpeza e de iluminação, tanto nós desligamos as conexões de sombras com encarnados, como também iremos desligar as conexões de sombra com os desencarnados. E do mesmo modo que o nosso comportamento, agora estabelecido numa linha de equilíbrio e harmonia, passa a influenciar encarnados que convivem conosco, qual será o resultado? Passarão também a influenciar desencarnados que vivam conosco e que podem estar em sombras. Então a questão toda ela é centralizada à luz da psicologia de Joana de Ângeles no seguinte: te resolve. O problema não é nos outros, encarnados ou desencarnados, o problema está em ti. Te resolve. Na medida em que tu fores, de fato, trabalhando a autoiluminação, o despertamento do Cristo interno, a sintonia com o bom, com o belo, com o justo, com a caridade, tu estarás influenciando e ajudando encarnados e desencarnados. Quer estejam em sombras mais densas ou menos densas. E aqui, ainda voltando ao texto, que embora desvestidos da roupagem física, permanecem em lamentável situação de vingança. E aí alguns poderiam dizer, mas eu não os vejo, eles me odeiam, e eles querem se vingar? E o que é que eu posso fazer? Na verdade, tudo. Porque o primeiro ponto é cortar a sintonia vibratória. E para cortar essa sintonia vibratória com a sombra externa, é só ter resolvido a sombra interna. Influências ou perturbadoras ainda é o quê? Indícios de que há situações que eu preciso resolver comigo mesmo. Comigo mesmo. Então, aqueles espíritos que poderiam até nos fazer mal, se for analisado por esse ângulo, eles podem até nos ajudar a fazer o bem, a nos ajudar no trabalho do autoencontro e na eficácia de uma melhor autoiluminação. Inclusive, acaba sendo uma caridade de mão dupla. Porque na medida em que eu olho pelo lado positivo e me esforço por me melhorar, a minha melhora também vibra positivamente para ele. E, sobretudo, e aqui não poderíamos deixar de fazer esse apontamento, se jamais voltemos a dar campo de ódio, de ressentimento a ninguém que nos faça o mal ou prejudique. Porque o que dá força à espiritualidade invisível de querer nos prejudicar ou nos vingar é se, através das nossas atitudes e comportamentos, a gente tem de alimentar qualquer ressentimento ou desejo de sofrimento para alguém, seja lá o que essa pessoa tenha nos feito. É claro que para as pessoas que ainda acham ter o direito de alimentar ódio ou desejar o mal a alguém, aí fica difícil, né? Cortar os laços de desejos de vinganças de espíritos desencarnados que tenham para com a pessoa. Se a gente não dá o exemplo de perdão, de renúncia, de reconciliação, como é que a gente quer que eles tenham? Então, trabalhando a autoiluminação, despertando espiritualmente, jamais alimentando rancor, ódio,
sentimento ruim por ninguém, nós aí estaremos nos imunizando, fechando portas ao acesso de influências dos desencarnados, que ainda estejam nas sombras. Sombras essas que mais cedo ou mais tarde terão que deixar, porque é da lei de Deus a lei do progresso. Tais fenômenos obsessivos são muito mais expressivos e complexos do que parecem na visão das doutrinas psíquicas modernas, que teimam por encontrar no cérebro e nos mecanismos orgânicos a gênese dessas enfermidades mentais psicológicas. Então, é muita gente que sofre o impacto desses fenômenos obsessivos, causadores às vezes de doenças, de transtornos, de desarmonias psíquicas, e que, na visão da psicologia tradicional, que busca as causas apenas no cérebro e nos mecanismos orgânicos, não logram a solução eficaz. Muitas vezes se estabelece, como é até frequente, uma dependência constante de terapia e de psicólogo. Porque o problema não foi tratado na raiz. A raiz é o nosso espírito. O remédio e o tratamento eficaz é a autoiluminação. É o despertamento para o Evangelho do Cristo. Então, é por isso que no Evangelho segundo o Espiritismo, no último capítulo, que é o capítulo coletânea de preces, no finalzinho do capítulo tem prece, no item prece pelos obsessores, prece pelos obsidiados, é colocada aquela frase de que a obsessão deve ser vista como uma pandemia que alcança toda a humanidade de forma imperceptível e sorrateira, devido, claro, a essa humanidade estar mergulhada em sombras, no materialismo. Continuando. Felizmente, a moderna psicologia profunda, mediante a visão transpessoal, eliminando toda sombra do indivíduo e da coletividade, identifica as causas reais desses distúrbios. Então, a psicologia profunda, sobretudo essa que estamos tratando aqui, a psicologia de Joana de Ângeles, trabalhando a visão transpessoal, elimina toda sombra do indivíduo. É esse o propósito. E da coletividade. A não ser, claro, que a gente ainda goste de estar nas sombras. Porque tal como Emmanuel, na introdução do nosso estudo de hoje, naquela reflexão da carta aos Coríntios, ele diz assim: se desejares, de fato, te libertar dos grilhões da sombra, porque muitos não querem. E aqui é bom nós colocarmos alguma explicação. Muitos não querem porque ainda não perceberam a satisfação e a plenitude do trabalho de espiritualização profunda que podemos fazer. Não perceberam que estar trabalhando a realidade espiritual da vida, apoiada pelo Evangelho do Cristo, não só produz paz, produz plenitude, produz bem-estar íntimo, produz consciência em paz. E por estar ainda muito agarrados à satisfação de instintos e de gozos puramente materiais,
não desejam largar as sombras. Então, a proposta de libertação das sombras, tal como Emmanuel coloca, ou Joana de Ângeles, é preciso que a gente entre num campo de meditação, de autorreflexão, de percepção racional e profunda do que a doutrina espírita já lhe apresentou. De uma vez por todas, analisar assim, olha, se é verdade o que a doutrina espírita já me disse sobre reencarnação, sobre imortalidade da alma, sobre justiça de Deus, se é verdade, a minha vida tem que ser outra. Eu tenho que ter uma linha de outros objetivos. Eu tenho uma vida para reformar, para melhorar. Então, é preciso que isso esteja sendo colocado de forma definitiva em nós, para que a gente se liberte das sombras. E, primeiramente, como estavam dizendo, queiramos nos libertar. Então, eliminando toda sombra do indivíduo e da coletividade, identifica as causas reais desses distúrbios. Esses distúrbios que incluem os processos obsessivos, as influências espirituais, os desequilíbrios emocionais que pessoas encarnadas nos causam. A origem desses distúrbios está no nosso passado de sombras, que ainda não resolvemos por nos libertar. Mas agora temos todo o apoio e todos os instrumentos para realizar esse trabalho. Vamos aqui para o antepenúltimo slide que iremos tratar nessa tarde. Na perspectiva da psicologia profunda, aquele que permanece em clima de desforço ata-se aos elos dos renascimentos inferiores, não conseguindo libertar-se do ir e vir, por não luzir-lhe interiormente o amor. Como é isso? É o seguinte: se nós ainda alimentarmos sentimentos de desforço, de vingança, de desejo do mal a alguém, não nos preocupemos não. Estaremos com esse tipo de atitude nos condenando a reencarnarmos, mantendo limes de ligação com esses espíritos. É esse o preço. Você não quer mais cruzar o seu caminho com alguém? A orientação é: não alimente ódio, aversão, nem desejo do mal, nenhum por ele. Porque se você alimentar, você vai estar com ele no seu caminho, até que essa situação seja resolvida. Merece ter-se em mente sempre que toda situação embaraçosa, infeliz, defrontada, deve ser regularizada antes da ocorrência da morte física, a fim de não serem transferidas de plano os fenômenos de reparação e da paz. Enquanto não pagares até o último ceitil, não te libertarás do cárcere, da prisão, que é a reencarnação com ligações de desequilíbrio e de dor com outros espíritos. Então, se tivermos queixas contra alguém, resolvamos logo. Agora, enquanto estamos a caminho
durante a encarnação. Agora é a nossa oportunidade ímpar. Conscientize-se. Alguém que cruzou seu caminho e que lhe prejudicou muito, algo no seu passado permitiu, da presente encarnação ou de outra. Tanto você quanto ele são vítimas. Ele, vítima por estar agindo assim agora. Você, vítima por ter agido errado no passado. Cortar de vez esse elo, pelo perdão, pela caridade, pela prece, se for alguém que está distante de você. Utilize a oração ungida, com sentimento, para que esses liames sejam quebrados. Possamos colocar de uma vez por todas na nossa cabeça que a lei da vida é a lei de amor e de justiça. E que se algo agora nos ocorre de ruim por intermédio de alguém, aquele alguém foi instrumento, às vezes cego, para que aquilo nos ocorresse. Mas, ouvindo a advertência de Jesus, desfaçamos de imediato o problema, enquanto estamos a caminho. Vamos para o último slide do nosso estudo dessa tarde. Desse modo, cumprir a cada consciência a prática do perdão indistinto, porquanto assim, não ocorrendo, qual informou o mestre, daí do cárcere carnal não saireis, enquanto não houverdes pago o último ceti, o último centavo. A última parte é preciso dissolver completamente. E o que dissolve é o amor, a caridade em prática. A caridade por palavra, por pensamento e ou por ação. É nessa ressignificação que de uma vez por todas devemos fazer na presente encarnação, que vai nos libertar do passado de sombras, de dor e de infelicidade que armazenamos durante inúmeras existências encarnatórias. E de uma vez por todas, aproveitemos essa iluminação que o Evangelho do Cristo, agora, à luz da psicologia profunda, nos concede. Queremos lembrar a todos que esse estudo estará posteriormente em nosso canal no YouTube. Dúvidas ou perguntas, deixem aí que depois procuraremos responder. Uma boa tarde para todos.